e a qualidade do gasto, que são duas coisas que não são feitas. Nem a gente analisa se está gastando muito ou se está gastando pouco, nem se aquilo que a gente está gastando está sendo bem gasto ou não. A gente gasta muito e gasta mal. Perfeito. E nenhuma dessas, nem no volume do que a gente gasta, nem na qualidade que a gente gasta, a gente avalia. Né? Perfeito. Isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas elas têm essa visão de que, cara, beleza, que entendi o que você está comentando, mas a educação pública é uma lástima. E aí o que a gente está defendendo aqui, né, é que, pô, talvez não haja tanta demanda por educação. Só que você está colocando um ponto, a gente tem que ver a eficiência desse gasto. E hoje como é que é? Não existe nenhum acompanhamento, nenhum indicador de eficiência de gastos, ninguém que está tomando a decisão de onde gastar e como gastar é avaliado pela qualidade desses gastos, é isso? A pessoa só tem que gastar. Não tem nenhuma avaliação de qualidade de gasto, zero. E mesmo se tivesse, como tem a vinculação, muitas vezes você não pode nem fazer realocações, porque o gasto é obrigatório, você não pode mais desfazer. Então, é exatamente o que você colocou. Falam muito de gasto de educação. Eu fui presidente da comissão de educação. A gente gasta mesmo proporcionalmente com os países da OCDE. Né? A Coreia do Sul, 40 anos atrás, tinha uma educação pior do que a nossa. E gastando a mesma proporção que a gente gasta, conseguiu se transformar na Coreia do Sul. 40 anos depois, nos superar quando a gente estava melhor do que eles. Então não é uma questão de volume de recursos na educação. Primeiro, é uma questão de prioridade, né? Porque a gente investe muito proporcionalmente no ensino superior comparado com o ensino básico, né? Aí o ensino básico fica sucateado e esse modelo é extremamente regressivo, prejudica os mais pobres. Porque o mais pobre está no ensino básico público. Enquanto a universidade pública é, em regra, ocupada pela classe média alta, classe alta. Né? Os mais pobres, em regra, nunca chegam na universidade pública porque não termina o ensino médio. Porque ele para ali. Né? Hoje a gente está com um nível de analfabetismo infantil de 56%. Esse cara nunca vai terminar o ensino médio. Ele vai até chegar ao 9º ano porque tem progressão continuada, ele passa de ano de qualquer jeito. Chegou no ensino médio, não tem mais progressão continuada, ele não vai passar. Aí não tem milagre que faça ele ingressar na universidade sem ter o ensino médio. Então, é aí que está o mais pobre. Então, quando a gente prioriza, primeiro que cientificamente é consenso acadêmico que o maior retorno está no ensino básico, né? O que a pessoa mais consegue converter em renda para si própria, para sua própria família, está nos anos iniciais de educação. E depois, que é onde estão concentradas as pessoas mais pobres no Brasil, no ensino básico público. Aí vai para além disso. Mesmo o que se gasta no ensino básico público, ainda é mal administrado. Ainda você tem um gasto muito grande com coisas extra sala de aula, que não é o professor, que não é o material didático, que não é o gasto com o aluno, e com a estrutura burocrática para administrar, mesmo do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, você está gastando muito com uma estrutura administrativa e pouco. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Roscielli, que foi secretário de Educação Básica do governo Temer e secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo. Quando ele era secretário aqui de Educação do Estado de São Paulo, ele falou que eu administro uma rede de restaurantes maior do que o McDonald's. E eu sou secretário de Educação, cara. Por que eu preciso ficar... da merenda escolar. Por que eu preciso estar... me preocupar com uma rede de administração de restaurante quando eu podia passar isso para iniciativa privada e eu me preocupar com professor, com aluno e com aula? Mas não, se você vai falar de passar a administração de merenda para iniciativa privada, é um escândalo. Pô, educação não é mercadoria, quero privatização. Não, mas o secretário de Educação tem que estar preocupado com a educação, por que ele tem que estar preocupado com questões administrativas laterais, que são importantes, mas assim, podem estar muito bem na iniciativa privada. E outra, quando você fala que está na iniciativa privada, não necessariamente você está falando que está largado, né, pô? Exato. Porque parece que não, larguei, né? Passa a falsa sensação de que não ligamos mais, jogamos para iniciativa privada. Eles fazem o que eles quiserem. Existem contratos, existem regras. Exato. Né? E se muito bem auditado, inclusive, espera-se que a iniciativa privada seja mais eficiente. Desestatização é uma política pública como qualquer outra. Pode ser bem feita, pode ser mal feita. Você pode fazer um péssimo contrato e você ter um péssimo serviço da iniciativa privada, assim como você pode ter um bom contrato e exigir que esse contrato seja cumprido e ter um bom serviço, né? Então, eu pego o exemplo claro aqui de má desestatização da Enel, né? Pô, a gente tem um péssimo serviço de distribuição de energia, o governo federal quer renovar a concessão com todas as distribuidoras sem o aval do Congresso Nacional, com o péssimo contrato que nós temos hoje, né? Agora, nós temos bons exemplos também.
de privatização, de desestatização. Primeiro, apesar de todo o discurso dos petistas contra a privatização, desestatização, a primeira PPP na saúde foi feita na Bahia pelo Jacques Wagner, quando ele era governador, inclusive para o hospital premiado pelo Banco Mundial. Então, assim, é um discurso que, na hora de você administrar um Estado, você está no Poder Executivo, não se sustenta. Né? Perfeito. Kim, a gente falou, você trouxe dados do TCU, e eu vou trazer um outro dado, porque a gente vem falando bastante sobre a questão dos gastos. Mas o TCU também trouxe um dado interessantíssimo recentemente, que são renúncias fiscais na ordem de 580 bilhões, um pouquinho mais que isso, 580 bilhões. Só para a gente ter uma ideia, Sim. nosso gasto com amortização e juros da dívida dá algo como 700 milhões. Quase que o meio a meio. Né? Muito próximo, inclusive. Né? Então, todo aquele discurso de meu Deus, a taxa Selic lá em cima, isso pressiona com juro de dívida. Né? Olha, esquece a taxa Selic, deixa do jeito que está aqui o negócio. Olha só essa questão de que a gente tem 580 bilhões de renúncias de impostos que poderiam irrigar os cofres públicos e não estão vindo. Eu queria entender se, na sua opinião, todo este montante efetivamente está gerando o retorno para a sociedade que é esperado. Porque se você tem uma renúncia fiscal é porque você, olha, eu não quero receber porque eu tenho certeza que na mão da iniciativa privada esse recurso vai voltar 3, 4, 5, né? De outras formas. Está voltando para todo mundo ou é mais um tema que carece uma revisão urgente? Não, para mim precisa de revisão urgente. A minha avaliação, a maior parte deles são privilégios tributários para setores da economia que têm poder de lobby forte dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto e que, na realidade, eles não estão pagando esses tributos, mas o resto da sociedade está pagando por eles. O que eu defendo vamos acabar com esses privilégios tributários, né, e diminuir para todo mundo. Em vez de nós escolhermos os setores que vão pagar menos e para o resto pagar a conta desses setores. E aí, mais uma vez, entra a hipocrisia do discurso petista. Quando a maior parte desses privilégios foram criados? Governo Dilma 1 e Dilma 2. E aí eles falam, não, nós somos contra os grandes empresários, vocês liberais defendem os banqueiros, defendem os grandes empresários. Meu amigo, vocês estão dando 500 bi para grande empresário há muito tempo. Porque vocês são sócios do poder na iniciativa privada que recebem esses privilégios de sequestro do orçamento público. Então eu defendo sim que seja revisto. Se você pega disso do que vai para os pequenos, não dá 100 bi. Se você pega a Simples, se você pega a renúncia que está sendo dada para preservação ambiental, do sujeito que está lá no seguro defeso e não está pescando na época de Piracema, você junta tudo. Pro pequeno mesmo, é menos de 100 bi. E aí outros 400 para grande. Que tem influência, que tem lobby dentro do Congresso Nacional. Então eu sou absolutamente contrário. Acho que a gente tem que acabar com todos eles e diminuir para todo mundo. Agora, o governo não quer fazer esse debate, o governo não quer fazer esse enfrentamento, né? Aí vai lá o Haddad, diz que mostrou isso pro Lula e o Lula ficou surpreso. Pelo amor de Deus, fizeram isso durante décadas. E tá surpreso? Né? O Lula nunca pegou pro orçamento público? Assim, quer enganar quem? Ele recebe, inclusive, doações de empresários beneficiados, né, por esses privilégios tributários diretamente no PT. E aí, quando eles recebem doação desses empresários, às vezes até irregularmente, na própria PJ, que ficou proibido pelo Supremo, aí depois eles aprovam anistia no Congresso para essas doações. Da mesma maneira que aprovam anistia, por exemplo, primeiro aprovam política de cotas para ter um mínimo de mulheres e negros nas chapas para vereador, para deputado. Aí o PT descumpre, os partidos de esquerda que aprovaram, que defenderam, descumpre, o Centrão descumpre. Aí a gente vota a anistia toda. Repare, desde que eu ingressei na Câmara dos Deputados, mas eu estudei o histórico antes, desde que foi implementada a política de cotas para negros e para mulheres, depois de toda eleição o Congresso aprova a anistia. Foi pautado uma semana passada. Então, assim...